Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. E estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E saudamos também aqueles amigos que vão nos assistir depois pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube. Nós temos o nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. E tem também os amigos que vão nos assistir também pelo Instagram. Então sintam-se abraçados, sintam-se muito bem-vindos. E os amigos já vão chegando. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Que bom estarmos juntos mais essa noite. E boa noite, Daniela Silva. Que bom a Daniela aqui conosco. E tem a Kelly também. Boa noite, Kelly. Que bom você estar aqui conosco essa noite. Mas nós, Mariana Fosati, boa noite, Mariana. Nós convidamos vocês, o nosso estudo do Evangelho, ele tem duas propostas. Estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, e serve também esse estudo como uma preparação para aqueles amigos que vão participar da reunião de tratamento, que é a reunião de vibração, que começa logo a seguir. Não é ao vivo, a nossa reunião de vibração e irradiação é à distância. O que é ao vivo é o nosso estudo do Evangelho de 8 às 8h30 da noite. 8h30, nós encerramos a nossa live e nos reunimos, os trabalhadores da nossa casa espírita, junto com as equipes espirituais, para fazermos a reunião de vibração e irradiação. Então, esse estudo agora também já é uma preparação espiritual para o tratamento que virá a seguir. E quem desejar participar, ao final nós passaremos o WhatsApp do nosso Centro Espírita, para que vocês mandem uma mensagem e a gente oriente como que é essa reunião. E aí, a partir da próxima terça-feira, quem desejar, pode fazer parte do trabalho, do tratamento. Boa noite, Anne, boa noite, Sandra, Márcia, que bom. Amigos, são exatamente 20 horas e nós vamos abrir uma página aqui do livro Vinha de Luz. Abrimos aqui na mensagem 146. Essa passagem do Evangelho, ela se encontra em João, capítulo 8, versículo 12. O título da página é Quem Segue? E a mensagem que está no Evangelho nós vamos ler. E outra vez lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mensagem linda. E outra vez lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículos 12. Emmanuel, o benfeitor, utilizando-se dessa passagem do Evangelho, nos traz uma belíssima página. Há crentes que se esquivam às imposições do culto exterior. Reclamam a genuflexão e o público trovejante, de momento a momento,
preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrossanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O Mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum. Linda mensagem, a mensagem 146, Quem segue, do livro Vinha de Luz. E outra vez lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículos 12. Amigos e amigas queridos, vamos orar. Orar agradecendo ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E com gratidão a cada emissário do bem, nós vamos iniciando mais uma terça-feira de reflexão. E pedimos, Senhor Jesus, sê conosco, Senhor. Toca os nossos corações. Dirige, Senhor, as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que bom, boa noite, Godoy, boa noite, Pedro, Sandra, Carmelina, Vicente, Inês, todos esses amigos muito queridos que estão sempre aqui conosco. Então vamos iniciar mais uma noite refletindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, 15 de fevereiro de 2022, nós estamos no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm coração puro. Nós iniciamos o capítulo 8 já há algumas semanas.
E nós vamos hoje dar continuidade trazendo as instruções dos Espíritos. Porque o Evangelho, ele se compõe de... Kardec fez assim o Evangelho segundo o Espiritismo. Selecionou alguns trechos da Bíblia, do Antigo, principalmente do Novo Testamento. Ele traz os seus comentários, as suas reflexões, e depois vem o comentário diretamente dos Espíritos. Então, hoje nós vamos começar a ver agora as instruções dos Espíritos. E essa mensagem de hoje, ela é trazida pelo Espírito João Evangelista, o mesmo que trouxe o Evangelho de João e que nós acabamos de ler essa mensagem. Ele agora, Espírito, fazendo parte da codificação, ele nos traz essas instruções que foi dada em Paris, em 1863. Então, nós estamos vendo hoje o capítulo 8, o item 18. Deixai que venham a mim as criancinhas. É o subtítulo, que foi quando Jesus se pronunciou dessa maneira, junto àqueles que queriam impedir que as crianças se aproximassem do Cristo. E ele os repreende, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. Mas mandando um abraço carinhoso para Marvelita Bauer. Seja muito bem-vinda, Marvelita. Que bom ela aqui conosco nessa noite. Então vamos ver o que João Evangelista vem trazendo agora como Espírito. É o comentário da passagem de Jesus. Diz ele: disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. A interpretação aqui do Espírito João Evangelista é muito interessante. Muitos de nós, e eu sempre falo isso, é importante ao lermos, qualquer leitura que fizermos, com o cuidado de tirar a essência da mensagem e não lermos de uma forma literal. E quando nós vamos ler o Evangelho, nós precisamos ter muito cuidado. Porque se nós formos interpretar de uma maneira literal, muitas das vezes nós vamos cometer equívocos graves. E quando Jesus diz, deixai que venham a mim as criancinhas, as crianças, elas queriam se aproximar de Jesus. E Jesus colocava as mãos, passava a mão sobre elas, abençoando-as. Mas os seus discípulos, zelosos, achando que elas iriam perturbar o mestre, repreenderam as crianças. E Jesus diz, não, deixai que venham a mim as criancinhas. Mas ele complementa essa passagem. Todos nós provavelmente vamos lembrar. Ele vai fazer uma comparação que o reino dos céus será para aqueles que se aparentarem com a criança, porque a criança tem a sua pureza, a sua simplicidade, a sua inocência. Mas João Evangelista vai mais além, porque Jesus se utilizava de todas as ocasiões, de todas as oportunidades para ensinar. E João diz, não é somente
Jesus se dirigindo às crianças. Não, ele se dirige a essas almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. E se nós formos pensar, analisar, o nosso planeta, no nível evolutivo, moral que se encontra, espiritual que se encontra, praticamente todos nós estamos fazendo parte dessas almas que gravitam nessas regiões inferiores, porque nós vivemos dentro do umbral. O umbral ele está aqui no nosso nível do nosso planeta Terra. Nós espíritas, temos aquele receio. Eu desencarnar, eu não quero ir para o umbral. Mas nós já estamos nele. Porque as nossas vibrações, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, faz com que o nosso planeta seja essa atmosfera densa, pesada, uma vibração enfermiça. Então, o Espírito João Evangelista, ele diz, Jesus não se refere somente às crianças, aquele espírito que se encontra num corpinho de criança. Não, ele se dirige a todas as almas que gravitam nas regiões inferiores. E ele prossegue. Jesus chama a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar. A infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Repetindo aqui, passo a passo, o que João Evangelista nos traz. Que Jesus, todas as oportunidades, como nós dissemos, ele aproveitava para ensinar. Ele se dirige não somente às crianças que ali se encontravam, mas a todos nós que nos encontramos ainda nessa infância intelectual. Paulo, ele fala numa determinada passagem, naquelas cartas de Paulo, que nós somos como crianças, necessitados de leite. Por quê? Nós estamos num nível ainda muito primário. Nós saímos de um planeta primitivo e entramos num planeta de provas e expiações. Como planeta primitivo, nós agimos somente por instinto. Mas, atualmente, quanto do instinto nós ainda utilizamos no nosso dia a dia? Quanto? E o Espírito benfeitor vem dizendo, Jesus chama a si os fracos, os escravizados, os viciosos. Mas, prossegue João Evangelista, queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele diz o quê? Nós estamos sendo convidados por Jesus
Nós ainda com aqueles passos vacilantes, como aquela criança que está iniciando o seu processo de aprendizado para aprender a andar. Começa primeiro sem conseguir, nem quando nós retornamos à carne, voltamos numa forma de bebê, nós não conseguimos nem virar na cama. Necessitamos de todos os cuidados. E vamos nos esforçando. Com o passar dos meses, a gente já consegue ficar de bruços. E daqui a pouco a gente começa a engatinhar. E com muita luta, com muita dificuldade, vamos ficando em pé. E de ficando em pé, nós começamos a dar, se segurando com um apoio. Começamos a dar os primeiros passos. Nós somos esses entezinhos de passos vacilantes diante desse chamado de Jesus. Porque ainda estamos mais apegados à matéria, aos interesses materiais, fúteis, mundanos, e esquecemos totalmente que somos espíritos imortais e que estamos aqui reencarnados para evoluir. Estamos aqui para trabalhar a nossa evolução. O corpo físico, ele perece. O que permanece é o espírito. Mas geralmente a gente faz o quê? Nós somente nos preocupamos com o corpo físico e esquecemos totalmente do objetivo principal, que é o cuidado com o espírito. E esquecemos também que Jesus, que é o nosso governador espiritual, está com as mãos estendidas em nossa direção para nos auxiliar nos nossos passos vacilantes. O benfeitor prossegue, referindo-se a Jesus. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. João Evangelista, referindo-se a Jesus, ao Messias tão esperado, mas que mesmo hoje, passado mais de 2000 anos, muitos ainda aguardam que venha o Messias. Esse Espírito que é luz, ele ilumina as trevas, mas nós não sabemos buscar essa luz. João Evangelista diz, Jesus iniciou o Espiritismo. Por que será que ele disse isso? Acredito eu, quando Jesus já estava próximo à sua partida, ele sabia que ele seria preso, seria condenado à morte. Ele promete que pediria ao Pai e que ele enviaria um Consolador que ficaria conosco até o final dos tempos, porque esse Consolador traria revelações que ele ainda não podia trazer. A humanidade, naquela época, ainda não estava preparada. E João Evangelista diz, através de Jesus, já vê levantando essa pontinha do véu.
Mas, com o Espiritismo, não basta somente crer, nem obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei de Deus. Nós, espíritas, nós costumamos dizer que houve no mundo até a atualidade 3 revelações. A primeira veio através de Moisés, cerca de 1500 anos depois. Jesus vem para complementar, a humanidade já havia passado 1500 anos, os homens já estavam mais evoluídos, moralmente, intelectualmente. E ele pede ao Pai para mandar uma nova revelação, que era o Espiritismo, depois de 1850 anos, que era para dar tempo da humanidade avançar um pouco mais. E agora, na atualidade, principalmente nós que nos professamos espíritas, nós já temos condições de compreender e seguir a verdadeira lei, que é a lei de Deus, que é uma lei perfeita. E o benfeitor vem encerrando as suas instruções. Meus bens amados, são chegados os tempos. Lembrem que a mensagem é do século XIX. São chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Linda esse final do Espírito João Evangelista, Paris, 1863. São chegados os tempos e os espíritos, porque houve uma revolução espiritual, uma manifestação intensa em todas as partes do mundo, na América, na Europa, e todos os lugares os espíritos começaram a se manifestar para despertar a humanidade para essa nova revelação. E é isso que João Evangelista vem trazendo, que nós vamos ensinar, nós os espíritos, o sentido exato das parábolas, que Jesus falou muito através de parábolas. Nós os espíritos, estamos aqui para despertar, para orientar, para esclarecer. E ele diz, a manifestação espírita, que naquela época eram milhões em todo o mundo, estudando, compreendendo, abrindo casas espíritas, na Europa, na América, na África. E ele diz, a manifestação espírita avulta no horizonte. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Amigos, faltam apenas 4 minutos para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação, que, lembrando mais uma vez, não é ao vivo, é à distância. Nós vamos encerrar aqui agora a nossa live, aproveitando, mandando um abraço muito carinhoso para a Gleice, para o Arnaldo, para a Raíssa e para todos esses amigos muito queridos que estão aqui conosco. Nós vamos encerrar a nossa live, hoje é terça-feira,
Aqueles que desejarem encaminhar os seus nomes ou de algum familiar para a reunião de vibração, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Lembrando que, porventura, se vocês ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Vamos semear a luz. Jesus conta conosco. Ele se utiliza de nós, filhos imperfeitos, para ajudar a outros irmãos de humanidade. Então não vamos deixar a oportunidade passar. Lembrando que nós vamos encerrar amanhã, quarta-feira, às 20 horas, somente pelo Facebook. É o nosso estudo, o nosso curso, Curando pelo Magnetismo. Aproveitem a oportunidade de aprender essa ciência do magnetismo para sua própria autocura e também para ajudar a outros irmãos. Faltam apenas 2 minutinhos, nós vamos dizer o WhatsApp do nosso Centro Espírita e vamos encerrando aqui para nos reunirmos com os trabalhadores da nossa Casa Espírita para a distância, a reunião de vibração e irradiação. Um abraço também para a Francisca, para a Raíssa Soeiro e o WhatsApp, o DDD é o 19, DDD 19 e o WhatsApp 99 341 6316. 19 99 341 6316. Um atendimento fraterno, uma orientação ou encaminhar algum nome, mandem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Jesus sempre no lar, no coração de cada um de vocês. Paz a todos.